Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos celebrando essas têmporas e os senhores perceberam a insistência dos textos no profeta Isaías. Isaías é um profeta e Marte, hein? Os judeus pegaram Isaías e amarraram num tronco e serraram ao meio por ódio ao que Deus tão claramente disse. Foi contra reis, foi contra os judeus, foi contra tudo. Deus falou tudo ao profeta Isaías, denunciou mazelas, anunciou restauração, mas sempre assim, as ovelhas se levantam contra o seu pastor. Nosso Senhor que o diga, não? Aqueles que ele curou, aqueles que ele ressuscitou, aqueles que ele alimentou no deserto, aqueles que ele aconselhou, depois o que aconteceu? Crucificam. Pois então, assim aconteceu com Isaías também. Aqueles que ele anunciou perigos vindouros, então se emendem, em vez de ouvir a palavra do profeta, mataram o profeta. Por isso nosso Senhor vai dizer, que sobre os judeus recaía o sangue dos profetas, desde Abel até Zacarias, porque eles mataram muitos dos profetas. Mas o profeta do Novo Testamento, em realidade da ponte do Antigo para o Novo Testamento é João Batista, São João Batista. Por isso ele, quando os judeus vão perguntar a ele quem ele é, ele vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto, o evangelho que acabamos de ouvir. Esse deserto, porque os senhores poderiam pensar, padre, mas como que é isso? Se é uma voz que clama no deserto não tem ninguém, por que clama no deserto? Esse deserto, em muitos sentidos, representa justamente as almas, porque elas estão, mas é como se elas não estivessem. Quando nós nos fazemos surdos à voz de Deus, é a mesma coisa que falar com uma parede. Ela não ouve. Então é a voz que clama no deserto. Mas o que essa voz clama? Preparai o caminho do Senhor, porque o homem ouve, ele se finge de surdo, ou ele se faz de, mas ele ouve. E Deus, nosso Senhor, não se contenta a dizer: eles estão assim, tapa os ouvidos e eu não vou falar. E o que a voz de Deus segue? Preparai os caminhos. E qual é a preparação do caminho? Explorar um caminho novo, um atalho? Não, é endireitar. Todo caminho torto nos leva para o inferno. Pode ser esquerda, direita. Não estou falando aqui de política. Estou falando que, como o céu está nas alturas, qualquer curva que fizermos, vamos caminhar, mas com perigo de não chegar lá. Aí, como que são estas curvas? Quando o bom Deus diz coisas que nós não queremos observar. Nós damos uma desculpa. A Deus nós damos desculpas. E essas desculpas que nós damos a Deus é um atalho que nós queremos fazer, que nos levará para um abismo. Em vez de subir, nós vamos cair. Qual é a outra leve ou acentuada curva que se pode fazer? Quando nós filtramos o que Deus diz. Aí não se tem a desculpa, mas se dissolve. E aqui eu me refiro à moral. Entre nós da tradição é o grande pecado que eu diria, me atrevo a dizer, é falta moral. Porque o catecismo reluz. A instrução, graças ao bom Deus, reluz. Mas quando vemos que o que a teologia exige, a teologia moral exige, à luz da teologia dogmática, que a fonte é o próprio Deus, nós achamos que falta a adaptação do Evangelho ao mundo moderno. Este é uma leve ou acentuada inclinação que vai para a esquerda, que no final haverá uma outra curva para a esquerda, que haverá um fosso, o diabo vai nos engolir. Por isso a voz que clama no deserto diz que endireitai os caminhos, porque o caminho que leva a Deus é um caminho reto e contínuo.
para o alto, para frente, nunca para trás, nunca para o lado. A partir disso, o profeta segue dizendo, porque os surdos ouvem, todo vale será aplanado. Então, se temos que seguir um caminho reto e ter uma montanha na nossa frente, que Deus diz? Ele vai remover essa montanha. Não é nem para você ir para a esquerda, nem para a direita, é para você seguir avante. Aí temos um problema. O fomes peccati, que é infelizmente uma mazela que o batismo não tirou, a inclinação ao mal que todos nós levamos, salvo a Imaculada Conceição e o Verbo encarnado. O resto dos filhos de Eva, todos têm esta maldita inclinação ao mal. Então vemos a montanha, mas Deus diz o quê? Siga à frente, mas vamos dizer, Senhor, tem uma montanha, siga adiante, porque os vales serão removidos. Aí nós não temos desculpa, somos filhos de Adão e Eva. Mais uma razão para ouvir a Deus. Se ouvimos Eva, sabemos no que dá. É difícil. Deus nunca disse que seria fácil para ninguém. Se um dia aparecer o Jesus da facilidade, os senhores podem pegar um pouco de água benta e jogar, porque é o demônio vestido de Nosso Senhor, hein? Nosso Senhor nos prometeu cruz, tribulações, perseguições, que os nossos parentes seriam nossos inimigos. Ele disse claramente, assim que avante, e todo vale será preenchido. Vamos avante, temos um abismo. E Deus diz o que? Avante. Para se jogar no abismo? Não. Mas Deus vai encher o abismo com uma ponte da sua providência. Mas nós não podemos, insisto, e nem para um lado, nem para o outro. Qualquer tênue inclinação para os lados, nós nos apartamos da retidão do caminho que leva até Deus. Aí vamos ao Novo Testamento. Quem é o caminho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu vou para o lado, eu me afasto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu vou para outro lado, eu me afasto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho. E aí tem abismos. O ser humano foge da cruz. Somos bons filhos de Eva, fugimos do árduo. E qual é o abismo que Ele preencheu com a ponte da cruz que Ele carregou? E as montanhas insuperáveis, humanamente falando, que nos deparamos quando percorremos o caminho que é Nosso Senhor, como removê-las? Pelas virtudes que devemos praticar. É só olhar mártires. Eu insisto nos mártires porque nós nos esquecemos que por 3 séculos iniciais da nossa religião, era estar na missa aqui e depois encontrar resquícios dos corpos dos senhores pelas ruas de Roma. E não só de Roma, de todo o Império de Roma que se estendeu ao Ocidente conhecido. Então, qual foi a montanha? A virtude da fortaleza que fez escalar, que fez encarar. Ninguém pensou, mas eu tenho 8 filhos para criar. Os 8 morreram mártires também. Que o diga Santa Perpétua de Felicidade. Mas eu tenho que ficar como um sacerdote para garantir o Santíssimo Sacramento. Não dê desculpas, não seja covarde, derrame o seu sangue e seja um santo mártir. No céu, um padre faz muito mais do que aqui na terra, hein? Isso é notório, é conhecido. Então, queridas almas, esta é a pregação que devemos ouvir e praticar para chegar até Deus. Ninguém que se desculpa diante de Deus sairá sem culpa. Ninguém. Porque o amanhã, como dizemos no nosso querido país, a Deus pertence. E Ele quer que demos os passos de agora, não importa se tem um vale, não importa se tem colinas, montanhas, abismos. Endireitai os caminhos, avante, e os obstáculos, quem remove é o bom Deus e as virtudes que devemos praticar. Isso imoral, isso para praticar qualquer bem que devemos fazer, e esta retidão também deve estar em
todos os nossos pensamentos, opiniões, pareceres. Por isso nós temos que exorcizar o espírito maligno que vai dizer, vai para a esquerda. É o que o demônio fez com Eva. Não coma, o Deus disse, não coma, minha filha, desta árvore, porque morrereis. E o diabo veio com atalho, não, olha, coma e serão como deuses. Este foi o conselho para ir sutilmente para a esquerda. E o homem não se tornou como Deus porque ficou pior do que o animal irracional. Ela amaldiçoou todos os seus filhos, salvo o Verbo encarnado de sua Mãe Santíssima. E nós sabemos que o inferno pulula de almas por causa daquela mordida, daquela maçã maligna, que era uma prova que ouviram o tentador, fizeram um atalho e não encontraram o caminho da redenção. Isso aconteceu com Adão e Eva. Abel mantém a retidão do caminho, mas Caim também. Inveja, porque Deus se agradou do sacrifício, que era um sacrifício de Abel. Ele criava suas ovelhas e Caim não pegava os frutos das árvores que Deus já tinha criado. É muito fácil oferecer a Deus o que já é dele. Agora, oferecer algo que fazemos com as nossas mãos, então o que aconteceu? Inveja. E o tentador soprou ver. Você oferece o seu sacrifício a Deus, mas Deus se agradou mais do seu irmão. Porque era árduo, porque era fruto de uma criação que ele tinha que manter, e ele oferecia com o coração limpo. Aí o que aconteceu? Essa tênue curva, vou dar um jeito no meu irmão, disse Caim, fraticida. E aí nós vamos encontrar até o dilúvio várias curvas que dá na ira de Deus, dilúvio. E depois podemos passar por todo o Antigo Testamento. Quando Deus castigar, é porque os homens foram longe demais. Longe demais. Manda profetas, matam. Que eu diga Isaías, que mencionávamos ao princípio. Aí nosso Senhor diz, eu vou, eterno Pai. O verbo vai. E o que acontece? Matam o seu filho. E a última misericórdia de Deus, deixa a sua igreja. E qual que está acontecendo? Querem também, se for possível, calar, matar a sua igreja. Mas todos aqueles que vão por um caminho diferente do que Deus determinou, ficam longe de Deus e depois serão tratados, queridas almas, e com isso concluo, como inimigos de Deus. E isso é, quem pode vencer Deus? Ninguém. Nem o diabo com todo o inferno, nem o comunismo com todas as suas astúcias e poder. Por isso, então, aqueles que vão para a esquerda, aqueles que se afastam do caminho reto, depois não venham dizer, Senhor, misericórdia, porque quem quer ser tratado como inimigo de Deus, assim Deus os tratará. Filhos da reprovação. Então, se queremos obter misericórdia de Deus e merecê-la, caminho reto, com preço a pagar, e como disse nosso Senhor, quem pôs a mão no arado não deve olhar para trás. Avante e constante e nenhuma inclinação para um lado e para o outro, porque quem assim obrar será tratado como inimigo do caminho que é nosso Senhor. Então, queridas almas, ao ir ao presépio do Natal, nós vamos olhar no presépio o nosso norte. Depois, logo vem a Semana Santa, para a nossa bússola não ficar desmantelada, vamos aí atualizar o nosso querido GPS do céu, Calvário. E para que nós não desanimemos diante das cruzes, dos abismos e vales, nós temos todos os santos do calendário que os senhores perceberam, que são muitos. Se eles conseguiram, também nós podemos conseguir. E por que eles conseguiram? Porque não deram desculpas. Por que eles conseguiram? Porque não saíram do caminho nem para um lado nem para o outro, perseveraram. E aí nós vamos aí entender na pele dos santos que nós podemos ser também e que nós não somos porque nós não queremos. Esta é a triste e lamentável conclusão. Então vamos depor nossa tibieza, nossa mediocridade, nosso espírito parco, como dizia uma das leituras, a pusilanimidade, ter uma alma pequena, em realidade miserável, que só quer como uma pomba comer migalhas fáceis.
milhos perdidos de algum saco de pipoca, como as pombas da Praça da Sé, se contentam com o resto e o vio para sobreviver. Essa é a história daqueles que vão para um lado ou para o outro e não permanecem no caminho. Que Deus tenha piedade de nós, que deponhamos esta pusilanimidade de alma e pratiquemos o contrário, que é a magnanimidade, ter uma alma imensa, ter santa avareza dos bens de Deus e não se contentarem em oferecer o mínimo que podemos para a nossa salvação, e quem nos ensina isso é o presépio, é o Calvário e todas as festas que nós celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.